horas para não ficar tão tarde pra gente, tá? É isso que eu ia te Então, perguntar, eu também tô com filho pequeno, que daqui a pouco eu vou ter que sair também, então acho que o papo também acaba sendo rápido. Vamos lá. acaba, mano. Acaba de boa, de boa. É que normalmente quando é cedo, daí eu faço 1h30. Só que daí, como você tem filho, né, mano? É melhor não fazer. Então, Tá certo. Vamos lá. então, beleza, eu vou me apresentar, daí você se apresenta. Opa, aí, pessoal, bem-vindos ao Invitas Podcast. Meu nome é Lourenço Franzato, hoje estamos aqui com... Cara, se apresenta pro pessoal, fala seu nome, por conta que eu sempre deixo a galera falar os nomes. Então, fala seu nome, e Uhum. daí depois fala o que que tu faz, o que que você é. Tá ótimo. Vamos lá. Agora? Agora, pode falar. Sou Luiz Felipe, meu nome eu sou engenheiro naval, né, e eu sou fundador do Brana e trabalho atualmente no RBNA Consult como engenheiro naval mesmo, como project manager, né. Ah, que legal, mano. Cara, me diz, por que você se tornou engenheiro naval? Bom, eu sempre gostei de barcos, né, acho que foi uma paixão minha desde sempre, Uhum. e a engenharia naval é a única maneira aqui no Brasil de você ter a possibilidade legal, digamos assim, de projetar e construir embarcações, né. A engenharia naval é um pouquinho diferente da engenharia civil, porque, bom, primeiro a gente lida com barco, né, e depois porque a gente acaba acumulando a função de arquiteto, né, que no caso da engenharia civil faz o arquiteto civil, né. Uhum. Então, isso é uma coisa bastante legal por um lado, né, porque você tem uma possibilidade ali de articular essa criação, digamos, também, e por outro também é um desafio, porque muitos engenheiros, no fim das contas, acabam sendo mais engenheiros do que, de fato, arquitetos. Então o nome da profissão, de fato, é engenheiro naval, engenharia naval e oceânica, né. E isso, você começa a trabalhar com desde navios até plataformas, né, subsea para quem gosta, né, tubulação, né, enfim, tudo isso. Mas o que eu gosto mesmo é de embarcações. Cara, e quanto tempo normalmente demora, assim, tem alguma média para, como que eu posso dizer, para você construir um barco? Tem uma média, assim, de tempo para você construir um barco do zero, coisa do tipo? Eh, Isso depende muito do tamanho da embarcação, né. Então para quem, Uhum. não está familiarizado com isso, que eu acredito seja a maioria, Sim, sim. a gente normalmente valida uma embarcação pelo tamanho, né. Então, assim, Uhum. a embarcação tem um custo X, quando tem, sei lá, 3 metros de comprimento, que digamos é uma embarcação bem pequena, embarcação chamada miúda, e tem um custo 50x quando você fala de embarcação, de 10 metros, né, ou mais, né, talvez eu diria 100, 200x, né, assim, esse crescimento do custo é exponencial. Então, você falar assim: "Ah, quanto custa construir uma embarcação?", é uma diferença brutal que já começa pelo tamanho da embarcação. E isso está grandemente associado ao tempo, né, que você leva para fazer, porque quanto mais dinheiro você tem, mais rápido a embarcação fica pronta, Uhum. né. Isso sobretudo se você está, pagando alguém para construir ela para você, que no caso de um estaleiro, né, de construção one-off que a gente chama, um estaleiro que recebe, né, encomendas e tal. Agora se você estiver construindo sozinho, aí tudo vira variável. Você primeiro a experiência do camarada, da pessoa, né, que está começando a construir. O que eu faço muito, eu gosto muito de fazer é incentivar as pessoas a começarem a construir sua embarcação. Eu costumo falar: "Olha, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas você precisa estar preparado psicologicamente, porque Sim, é sim. um é um trabalho mesmo, né, você pode pegar uma embarcação de 3 metros, como eu disse, uma embarcação miúda e começar a fazer, você vai conseguir chegar no final, né, é um desafio inicial para quem nunca fez, mas é super possível. Agora, quanto tempo eu vou levar para construir uma embarcação de 3 metros? Tem gente que leva, a gente aqui no Brana leva 3 dias, né, tem gente que vai levar 1 ano, né. Isso é um parâmetro que varia conforme o custo, né, conforme o acabamento, conforme sua disponibilidade, enfim, um monte de coisa. Cara, eu acredito que todo mundo que gosta de viajar ou coisa do tipo já pensa, pô, vou pegar um barco, sair por aí, sei lá, ir pro Japão comer o teco-teco, tá ligado? Comer barquinho teco-teco. E daí eu queria te perguntar, tem algum tipo específico de barco onde a gente conseguiria ir de boas pro Japão sem gastar muito? Ah, sim, você compra o transatlântico. Eu compro uma passagem no transatlântico que costuma, assim, se for, né, comparar aí com os preços de barco, tá saindo bem mais em conta. Acho que Mas valeria bem mais a pena do que conseguir um barco pro Japão.
Não e é? tudo mais, Não, né? eu acho que isso depende também da disponibilidade, como eu falei, né, a pessoa que quer fazer uma viagem dessa para o Japão tem que ter, assim, um desejo ímpar ali, né, bem Uhum. claro. E, assim, o que uma embarcação que seria ideal para você fazer uma viagem dessas, talvez fosse uma embarcação que você se sentisse confortável, tanto em termos, assim, ergonômicos, né, digamos, você tem onde dormir, a embarcação é estável, né, então ela te proporciona um conforto a bordo, né, naquela jogada de mar, quanto do ponto de vista de governo, que é o que a gente diz que é quando você de fato, né, pega no leme da embarcação e toca ela para o mar, né. Então você se dá bem em tempo, você, consegue levar ela do ponto A ao ponto B curto, né, viagens curtas, você se sente confiante de levar e içar uma vela, se for um veleiro, se sente confiante se o motor der pane, se for uma embarcação a motor. Então você vê que uma viagem para o Japão não é uma viagem comumente simples, né, é uma viagem talvez uma das mais longas aí, né, que você tem, então do outro lado do mundo. Eu não digo as mais longas, porque você está excluindo aí viagens aí em águas interiores, né, foi viajar pelo Rio, que pô, podem ficar bastante maiores, enfim. Ou de norte a sul, também você pode viajar do Ártico à Antártica, né, então tem coisas assim semelhantes, desafios tão grandes quanto. E uma viagem para o Japão ainda leva outros parâmetros, que é o seguinte, você vai passar pelos cabos, né, que é o Cabo das Tormentas, né, que é o Cabo da Boa Esperança, Cabo Horn, né, e isso são, por exemplo, parâmetros que vão enrijecer um pouco mais o seu a sua função objetivo, digamos assim, sua necessidade de barco, né. Vou pelo Canal do Panamá, vou parar em Galápagos, vou chegar no Havaí, depois eu vou na Polinésia, beleza, vou fazer uma viagem. Agora se for pelo Cabo Horn, Estreito de Drake ali, aí, amigo, precisa de um barco um pouco mais parrudo, né. Então, tem essas considerações, então, não acho que seja tem uma outra consideração também que é seu objetivo, você vai para o Japão fazer o quê, né? Me divertir, me Se divertir com divertir, isso. então vou com a É. família, vou sozinho, vou em solitário, tem essa também, quantas Uhum. pessoas vão. Mas se você vai se divertir, você vai com, sei lá, né, sua família, digamos, se você tem esposa e filhos razoavelmente crescidos, você vai com um barco de cruzeiro, que a gente chama, né, um barco que tem, eh, capacidade de autonomia, né, tem uma capacidade em termos de combustível, de água, né, de suprimentos, né, armários, né, para você guardar. E aí você prepara essa embarcação dessa forma como eu falei, garante que você esteja seguro e tal, confortável ali a bordo para essa família, e planeja a viagem, entendeu. Então, isso é uma aí você vai lá, vai testar o barco, provavelmente você for parando, você vai ter oportunidade de consertar aquelas coisas que podem quebrar no meio do caminho, né, isso é bastante comum, mas você se antecipa aos problemas e se prepara. Então, vou para eu cair em caso, aconteceu aí com o veleiro Cartucho, né, dos irmãos aí que estão aí no mar, né, o pessoal que acompanha vê, perderam o leme. E aí, você faz o quê? Caralho. Vai morrer? Não, é que nem avião, você tem que ter um plano B. Você tem Pega que o ter remo, pega o remo, pega o remo. mas é verdade, é verdade. Você pega o remo e usa como o que a gente chama de leme de fortuna, né, que é você adapta um um leme através do uso de um remo. Então é bacana isso. Então, assim, você antecipa essas possibilidades e vai em frente, vai parando. Não, vou sem parar, vou sem escala. Beleza, é outro desafio, você tem que se antecipar a mais possibilidades ainda, porque se as coisas quebrarem, você tem que ser capaz de resolver a bordo. E tem muita gente que faz isso, são talvez aí os maiores desafios do mundo são no mar. Caralho. Mano, a Rota de Magalhães é a rota mais segura pra gente sair da América do Sul? Não. A Rota de Magalhães, ela provavelmente é a rota mais desafiadora se você quiser, chegar no Pacífico, né, então, Uhum. lembrando que ele foi ali sentido leste-oeste, né, e a gente normalmente quando faz o leste-oeste, você vai para o Caribe, né, e atravessa ali estou falando aqui, tá, Lorenzo, de uma embarcação de pequeno porte, tá. Você Beleza. atravessa ali no canal de Panamá, né, que fica no Caribe ali entre o Golfo, Golfo, né, do México e o Pacífico. Então o Estreito de Drake, né, que é, na verdade, o Estreito de Beagle, foi o Estreito de Magalhães, são regiões muito inóspitas por causa das altas latitudes, né, então você acaba tendo que se preparar muito mais do que se fosse
com todo o amparo que você tem. Agora tem um detalhe, você, fazer a rota northbound, né, que é a rota ao norte, sentido norte, na costa do Brasil, é um pouco desafiador, porque você vai, em geral, contra o vento, né, então você vai ter que arrumar aí condições favoráveis, mas certamente ainda são mais amenas, mais tranquilas de você ir aumentando a latitude, ou seja, indo rumo ao sul. Cara, você só constrói barco ou você também viaja? Já viaja de barco, coisa do tipo? Ah, eu viajo. Na verdade, eu gosto de viajar e construir os barcos, né. Acho que projetar, construir, eu acho que Sim. tudo é um pouco associado. Eu costumo dizer que não existe engenheiro naval que não saiba velejar, navegar, embarcar, nunca tenha pisado a bordo de um barco, né. Nem que seja a barca, né, no ferry. Mas brincadeiras à parte, é um pouco verdade, porque, assim, eu não acho que o engenheiro naval tem que ser um exímio navegador, mas ele precisa navegar, entendeu? Porque senão você não conhece. E um dos grandes desafios dos cursos, né, de engenharia naval, nem até propriamente de arquitetura naval fora do país, onde de fato existem arquitetos, né, exclusivamente arquitetos navais, é um pouco desse desafio você conseguir fazer com que essa pessoa, esse aluno, tenha uma, digamos, vivência, né. Às vezes a pessoa chega ali muito nova, muito crua, meio sem saber o que que é aquilo e é como se você fosse fazer engenharia civil sem saber que é um prédio, entendeu? Você nunca ter morado numa casa. O que que é uma parede? Nossa, não sei, nunca vi, entendeu? Acontece. Não com engenharia Claro. civil, Não, evidentemente. claro, claro. Mas no caso de um barco, o que que é um val, né? A pessoa, o val é uma estrutura que tem, reforçadora no forro superior de uma caverna, né, de uma estrutura transversal de uma embarcação. Ah, aí a pessoa fala assim: "Ah, que legal". Você já viu um val, Lorenzo? Não. Então, se você fosse fazer engenharia naval, você tem que ver um val, mas o desafio é como você faz um aluno ver, o val, uma astilha, uma caverna, né, antepara, cockpit e tal, tudo isso tem que fazer parte. Eu acho que tem coisas aí que a gente tem que exercitar, né, fazer um esforço para viver isso, antes de você dizer que: "Ah, não, eu sei fazer um val, mas nunca vi. Sei modelar uma caverna, mas nunca estive num bar". É improvável, entendeu. Então acho Não, que o meu caminho foi bacana, porque para mim, né, bacana para mim, eu gosto de ter feito o que eu fiz, não me vejo fazendo outra coisa, justamente porque eu já gostava de barcos antes de ir para naval, né. Mas tem muita gente que não tem essa oportunidade, né, sobretudo no Brasil, a gente tem essa desigualdade muito grande e é difícil você falar que um item supérfluo é obrigatório na vida de uma pessoa, né. cara, Então aliás, espera aí, desculpa, pode acabar, foi mal. não, é isso, vai lá. Tá, isso, então beleza. Então tá, cara, você já deve ter visto pessoas que têm medo de barco, né, coisa do tipo. Então, o que que tu fala pra pessoa normalmente que tem medo de barco? O que que tu fala? Rapaz, eu tento, inclusive é curioso você perguntar isso, porque em geral, tem muito mais gente com medo de avião, né, Sim, do que de barco. Helicóptero, de altura, né, barco normalmente eu acho que eu esse o tenho medo medo de vem altura. mais medo de altura, medo escuro, né, medo escuro a gente supera com a idade, né, mas Uhum. de altura é bem comum. E assim, eu costumo dizer que, na verdade, eu acho até que a raiz do problema não é nem o barco, né, é o mar. Que é muito mais misterioso do que o barco. Acho que quando a gente faz alguma coisa, né, é um produto assim, eh, do ser humano, intelecto humano, a gente está muito mais consciente, né, do que aquilo é capaz. Salvo o avião, que é um mistério, tô brincando. Mas não, tô brincando. Mas assim, eu acho que o mar é muito mais apelativo nesse sentido. A pessoa, puxa, eu não vou na praia, não entro quando eu vou na praia, eu não entro no mar, né, eu tenho medo da onda, me carregar, me levar. Acho que isso tá ali no subconsciente das pessoas, né, e por uma boa razão, sabe. Eu acho que então, assim, quando eu me deparo com alguém que me diz: "Ah, eu não gosto de barco, não vou", normalmente vem acompanhado dessa frase: "Eu não gosto de barco porque eu tenho medo do mar", entendeu. Eu tenho medo de ir para o mar e da onda, de aquilo, né. E aí eu não costumo forçar a barra, porque é a mesma coisa que você forçar alguém a voar sem que ela queira, sabe. Tipo, eu acho assim, o avião tem um problema, porque a pessoa tem medo de voar, mas às vezes ela tem que ir, né. Vai a trabalho a São Paulo, viajar para o exterior, aí amigo, você vai pegar um navio
para São Paulo, né, você pode ir de ônibus, vai levar 6 horas, ou, né, eu estou no Rio aqui falando inclusive. É, né, ou, vou para o exterior, beleza, vai de navio, né, mas vai levar um mês. Então, tem os limitadores que talvez a embarcação não tenha tanto, né. E aí a pessoa consegue contornar, então eu não forço, sabe, não é do meu perfil e acho que é pouco provável, assim, eu posso tentar argumentar, né, falar: "Olha, como é seguro a embarcação, né, você vai estar seguro lá dentro", mas eu acho como se trata mais de um medo da pessoa ali do mar, né, da natureza, da força da natureza, acho que isso é muito pessoal, sabe. E aí a primeira coisa que eu acho que é bacana é você, para ir diminuindo o medo, tentar contornar isso, é fazer um convite para a pessoa velejar com você, sair num dia bem tranquilo, bem que você conheça, né, as situações. E tem também o outro perfil de pessoa, que é aquela pessoa que tem medo do mar, mas não é bem um medo, assim, tipo: "Ah, eu não gosto muito, sabe, porque eu mareio". Porque eu enjoo, né, a bordo, tem aquela coisa em si, é terrível, bicho. Isso também eu acho que é outra coisa muito particular também, tive o caso agora de uma produtora nossa que falou isso: "Puxa, não, adoro vocês fazerem esses conteúdos e tal, mas eu não vou nunca aceitar um convite de vocês para ir para o bar". Eu falei: "Mas por quê?". Ela falou: "Eu enjoo muito". Eu falei: "Como é que a gente faz? Você vai convidar essa pessoa para passar um dia legal com você, né, tranquilo, bacana no mar, a pessoa vomitando loucamente". Quer dizer, também é desagradável. Também eu acho que vai muito da pessoa, assim, tipo: "Ah, não, eu gosto do mar, acho lindo, maravilhoso, respeito, adoro os barcos, mas eu enjoo". Aí você tem um convencimento ali, entendeu? "Não, olha, veja só, fica tranquilo porque enjoo passa", né. Então uma hora ele vai te deixar à vontade, você vai ficar mais tranquilo, depois de normalmente 3 dias no mar, né, vomitando sem parar, mas passa. Cara, e também tem o seguinte, tem gente que tem medo de mar, só que não tem medo de cruzeiro, tá ligado? Por quê? Por conta que essa pessoa fica dentro do cruzeiro e ela não vê o mar. É tipo eu tenho medo de altura, mas eu amo andar de avião. Por quê? Por conta que eu não tô vendo a altura, entende? Eu tô dentro do avião lá, não tô vendo, eu tô distraída. Então, assim, e também tem isso, né, mano? Tem muito disso, deve ter bastante. Então o segredo é a pessoa não ver o mar. Esse é o segredo. É uma solução, ó, vai para o cruzeiro e não vejo mar. Né, acho que é isso, não sei, tenho medo de um barco pequeno, é provavelmente o medo do mar também, sabe. Então o cruzeiro resolve, como você falou, mesma coisa do avião. É, ninguém vai ter medo diretamente do barco, tipo, ver o barco lá e ficar todo traumatizado, tá ligado? A pessoa vai pensar Nossa, no mar, pô, né? A pessoa vai pensar no mar, tá ligado? exatamente, É assim que funciona exatamente. aí. Cara, e me diz, qual dica que você tem pra dar pra galera que tá Hum. pensando o seguinte, mano, eu quero agora, nesse exato momento, pegar o meu barquinho e partir. Entende? Hum. Qual dica que você dá? O que elas têm que aprender antes de pegar o teco-teco delas e partir pro mar? Você diz assim para viajar ou para curtir É, o mar? pra viajar mesmo. Eu acho que você precisa se planejar, né, eu acho que se isso é um objetivo de vida, e aí depende do tamanho do seu objetivo, né, você tem que se debruçar primeiro no que você quer fazer e como você vai fazer. Isso é muito importante, amadurecer essa ideia, né, e saber que veículo, né, vai te permitir fazer isso, porque muitas vezes o seu objetivo é conhecer o mundo, vamos supor, né. E aí você pode ir de avião, você pode ir de carro, de bicicleta, de patinete, você pode ir do que você quiser, né, mas se a sua onda é o mar, né, e aí eu acho que vai muito um planejamento voltado sim para a embarcação, sabe, e para a viagem que você vai fazer com ela, né. E aí, como eu disse, né, a embarcação depende muito, não só o tempo de construção dela, né, do que ela é, mas também de qual tipo de viagem você quer fazer. Dei o exemplo do Japão, né, você vai a passeio, você vai numa exploração, você vai levar carga, né, você vai fazer uma expedição, né, isso são variáveis muito importantes, né, e eu acho que tem muita gente, que eu acho que trazer mais para a realidade, que querem ir para o mar pelo simples fato de estarem, né, no mar ou no rio, né, não estou dizendo assim, pode ser no interior, lá você está em Brasília. Pô, é um barato você estar num barco e navegar no Lago Paranoá, né, ou Belo Horizonte, na Pampulha, Minas, Capitólio, né, tem muitas coisas assim que não necessariamente são mar, e que são muito bacanas, muito ricos, né, Amazonas é um lugar maravilhoso, talvez o lugar que mais tenha barco no Brasil, e as pessoas lá dependem muito da embarcação, acho que talvez esse sonho não seja bem para essa pessoa que mora no norte, né, mas, assim, eu acho que tem muita gente com esse perfil, a gente tem que começar a olhar
mais para o mar, desvirar as costas para o mar, né, que é uma coisa que o brasileiro infelizmente ainda faz muito, né, e começar a se planejar. Puxa, legal, quero ir para o mar, então que tal fazer um barco pequeno, né? Pegar, fazer um kit lá com a gente lá no Brana, né? Compra um barquinho, faz na garagem de casa, faz no apartamento, né, entende o seu barco, se tudo está acessível para todo mundo, né, na medida do possível. É claro que existem escalas, valores para tudo, você vai se planejar de acordo com isso também, mas é sempre possível, né? Então, costumo dizer que se você ainda está na fase de planejamento, o bacana é você exercitar isso, poxa, talvez fazendo uma maquete do seu barco, né? Conversar com alguém que entenda um pouquinho mais do assunto, já tenha tido essa experiência antes, não necessariamente um engenheiro naval, né? Um arquiteto naval, mas alguém que já tenha feito, né? Já ido para o mar de alguma forma, entender o que essa pessoa precisou. Então, acho que são coisas bastante fáceis, assim. Uma coisa que a gente fala muito nos nossos cursos de projeto e construção é que você tem que fazer 3 coisas. Você tem que olhar para fora, olhar para as marinas, olhar para os barcos, né, que você de repente quer, almeja, pretende. Você tem que estudar o assunto, então você tem que saber, vou construir, então você vai ter que estudar o que que é resina, né, como que existe, como que funciona a construção naval de alguma forma, né, mais simples possível, existem muitos livros, muita literatura, em inglês principalmente, mas existe, a respeito, existem os cursos do Brana, evidentemente, que estão aí para ajudar todo mundo. E você precisa, executar, né, então por isso eu Uhum. falo, eu acho que é bacana você tirar um pouco também os olhos, né, só ficar olhando, namorando os barcos e: "Puxa, deixa eu tentar desenhar o meu, né, deixa eu tentar, construir um modelo", e aperfeiçoando isso com o tempo, né. Eu costumo dizer que todo mundo nasce já sabendo fazer barco em casa, né. Um professor até meu falava isso, e fala isso. E eu acho que é uma questão de você aperfeiçoar isso, né, também não dá para você falar assim: "Ah, vou para o mar, então já sei que barco fazer, já sei como fazer barco, nunca fiz, mas eu vou fazer", tipo, não sabe nem o que é um val, né, nunca viu na vida, mas começa a desenhar e tal, e fica pronto, e vai lá e constrói e fica uma merda. Uma porcaria, com todo respeito. Mas você vai achar lindo, foi você que fez, mas aquilo não necessariamente vai te atender. Então acho que estudar, olhar e fazer são esse tripé que é importante para te dar a base, você entender se você está indo no caminho certo, no caminho errado. Vale para as viagens, né, vale para o planejamento de viagem, vale para o planejamento de final de semana, vale para um planejamento de uma saída de dia durante num domingo, que você vai ali tomar um guaraná na praia ao lado ali, volta. Então isso tudo é muito importante. Cara, o que fazer quando dá uma tempestade, assim? Por conta que cara, eu tava vendo um documentário lá dos caras lá de Santa Catarina, tá ligado? Que eles viajaram o mundo inteiro e tal. Que esqueci o nome deles. Esqueci o nome deles agora. Sim, E. tem muita gente que fez isso, lá de Santa Catarina. Tá. E daí, tipo Mas assim, pode ser a família Schurman que você está falando, né? esse É mesmo. isso, Os é caras isso. são demais, aliás, mano. Pô, Sim. os caras Não, são demais. E daí eu vi merece. lá uma parada de tempestade e tal. Daí eu pensei, mano, só tá eles num barquinho e o mar lá sacudindo tudo, tá ligado? Qualquer coisa, o barco vira e foda-se. Foda-se total, mano. E eles não tem como escapar dali, entende? Se o barco virar. Então, o que fazer numa tempestade pra tu não acabar morrendo? Tudo é uma questão de planejamento, né, como eu vinha Não, dizendo. claro, Acho que claro, a claro. tempestade é uma das coisas que eu estava falando, assim, você precisa se planejar para isso, né. Então, Sim, assim, o barco ele é feito, eu posso dizer isso com propriedade, ele é feito para suportar. É que nem um avião, você passa uma turbulência, eu falo do avião porque eu acho que muito mais gente voa de avião do que navega num barco como esse que a gente sim, conta. com Mas, certeza. né, mas assim, o avião você olha para às vezes pega aquela turbulência horrorosa, severa que eles chamam, né, aí você olha para o lado dessa janelinha, a asa tá assim, tchá, 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 você fala: "Vou morrer, mano, é agora, ferrou, e agora?". E não vai, entendeu? Não só porque os pilotos são altamente preparados para lidar com isso, mas também porque o airframe, né, a estrutura daquela aeronave, ela foi feita para suportar 10 vezes aquilo, entendeu? Caralho. E não é modo de dizer não, tá, é verdade, talvez até Sim, eu mais. acredito, eu acredito. Se eles passam por testes de stress, né, são calculados há muitos anos, baseado em preceitos, regras, né, normas, é importante dizer isso, né, não é só uma pessoa da cachola dela começou a pensar isso, de repente veio lá com a ideia de asa. Né, então o barco é a mesma coisa, o barco ele é super pensado para suportar esse tipo de condição. A pior que você possa imaginar, sabe, nem que seja a nível de sobrevivência, digo assim,
Ele virou, como você falou, o exemplo que você deu, né, onda de 30 metros, pegou o barco, virou, barco da família Schumann, que é uma peça de tecnologia, maravilhoso, barco incrível, né, inclusive que é baseado em toda a experiência que eles tiveram, sabe, nas viagens que eles fizeram desde 84, né. Então, mesmo assim, pode acontecer? Pode, né, mas se acontecer, ele é garantido que aquele barco ele vai sobreviver e dar essa segurança, né, de alguma forma, de uma forma relativa para a família, né. E então, assim, o que é mais relevante, né, se você não tiver feito o barco, é claro, estou supondo que alguém fez, que alguém calculou, né, um projetista, um engenheiro naval calculou esse barco, um construtor naval experiente, né, construiu, ele está todo nos conformes, né, só essa situação que eu estou exemplificando. Mas isso dito isso, se for essa situação, a condição fica menos crítica quanto maior a experiência da pessoa que está a bordo. Então, por isso que eu acho que não é legal você: "Pô, comprei o barco hoje, nunca velejei na vida". Aí sai, faz 2 aulas ali de leve, aprende a velejar no ventinho fraco aqui na Baía de Guanabara ou ali em Santos, né, e puta, legal, vou fazer a volta ao mundo. Aí vai, pega o Strait de Drake ali, o cara não vai nem chegar lá, entendeu. Não tô nem falando que o Strait de Drake, que é o crítico, não, o crítico ele não conseguir nem ter noção do que é risar a vela, entendeu? Botar o barco em capa, né, fazer uma condução em mar adverso, né, da embarcação governo em mar adverso, conhecer a situação de comunicação, né, as possibilidades, os limites da embarcação. Então acho que tudo vai muito da experiência da pessoa, claro que você pode estudar muito e saber tudo, eh, muito na teoria antes, né, mas é importante você ter essa vivência, não talvez fazer uma volta ao mundo antes de fazer outra, né, mas você tentar antecipar essas situações e planejar de acordo, entendeu? Cara, como é que funciona o teste para vocês saberem quanto que suporta? Por conta Os que, por conta que é, deve ser muito da hora o teste. Por conta que, velho, como eu não consigo imaginar como vocês fazem isso. o teste esse é um teste de engenharia bem padrão, assim, né, normalmente a gente chama os testes, a gente divide os testes em 2 tipos, né, os testes destrutivos e os testes Uhum. não destrutivos, né. E toda a área de engenharia, não só engenharia naval, engenharia aeronáutica, engenharia civil, engenharia mecânica, todas as engenharias que lidam com algum tipo de material e aí, portanto, tem um estudo de mecânica dos materiais, né, eles acabam vendo exatamente isso que eu vou te falar, que é isso, separa-se em 2 tipos, e dependendo da estrutura que você está testando, você vai escolher um desses para exercitar, para saber se está ok, né. Isso é um teste em laboratório, em geral são testes que você sabe se aquilo está ou não de acordo, né, com, especificação. Então o que é especificação? É alguém te dar um pré-requisito do que aquilo tem que atender. Então, mais uma vez o caso da asa do avião, que é mais fácil a pessoa entender. A asa vai passar por uma turbulência severa e vai fletir, sei lá, eh, 15 graus, tá. Ah, legal, que fletir que eu digo é esse ângulo aqui, né, assim, 15 graus assim, né. Beleza. Então eu vou garantir que eu vou construir uma asa, título assim, de como é que se fazia antigamente, né, eu construía a asa e testava, fazia um teste destrutivo ou não destrutivo, né. Primeiro destrutivo significa eu vou aumentar a flexão, ou seja, o quanto que ela dobra, né, desse ângulo, até ela quebrar, né. Então eu construo uma asa e testo. E aí se ela quebrar acima de 15 graus, passou no teste. Se ela quebrar abaixo de 15 graus, reprovou no teste, entendeu? Mas isso é a engenharia que a gente fazia lá na época dos romanos, talvez, sem saber que estava fazendo engenharia. Não chamava engenharia, chamava construção civil, né, construção naval antiga. E até bem pouco tempo atrás era assim que se fazia, né. O teste não destrutivo é isso também. Existem outros testes que são para você entender se aquilo falhou, se ele tem alguma trinca, então você testa, faz um ultrassom, você vê se a estrutura daquilo está íntegro, né. Mas enfim, os testes de uma forma geral, eles são empíricos, ou seja, significa que a gente não sabe a priori o que aquilo vai resultar, eles são fruto de experiência, tentativa e erro, etcétera, né. Como é que se faz hoje em dia? Hoje em dia você tem, todos os cálculos já, feitos, então tem toda uma álgebra, né, todo um cálculo numérico e algébrico, né, dependendo da situação, para você antecipar o teste. Então é como se você fizesse um teste
antes da construção daquele equipamento, né. Então você modela, né, então outro termo bastante usado na engenharia, você modela aquele elemento, né, aquilo que você quer testar em uma equação matemática, e essa equação matemática ela pode ser resolvida em função dessa variável que você quer saber, por exemplo, a flexão. Eu quero saber se essa flexão é maior do que 15 graus. Você resolve a equação, deu maior, deu menor, aquilo ali é o que você vai saber. Então isso já foi um avanço de engenharia. Chegamos a um outro avanço, outra coisa que se faz hoje em dia. Essas equações, essas elucubrações, esses modelos matemáticos, eles são numéricos e estão dentro de programas que se chamam programas de simulação numérica, né, que são exatamente nada mais, nada menos do que a discretização, ou seja, a quebra em partículas bem pequenas do elemento que você quer testar, no caso a asa, né? Está modelado lá no computador, em CAD, né? Para você testar virtualmente. Então você submete aquela asa numa carga virtual, que também é um modelo, tem outro modelo para carga, né, e aquilo ali, vai te dar um resultado, ela vai te mostrar: "Olha, isso aqui está muito acima do limite permissível". Ela não vai quebrar porque ela não é material, né, mas ela vai ficar vermelhona. Já deve ter visto esses modelos em simulação, elementos finitos que se chama, né, e ela fica muito vermelha naquela área que quebraria, né. E normalmente, para você fazer com que uma estrutura como uma asa de avião, o mastro de um barco, a quilha, né, o casco, não quebre, em hipótese alguma, como eu disse que é feito o barco provavelmente ali da família Schurman, você coloca um coeficiente de segurança. Ou seja, além desses 15 graus que ele deve suportar durante uma turbulência severa, eu vou considerar que ele não possa quebrar nem com 25 graus, Caralho. entendeu? Quer Sim. dizer, sei lá, 150 graus. 150 graus é um troço assim, né? Então, é isso, sabe? Então, aí você faz exatamente essa modelagem, só que em vez de você estar testando para o caso que ele quebra, você está testando para o caso que ele não quebra. E se ele passar, ele ainda tem outra margem que você não está nem considerando. E aí você começa a ter uma outra questão que a gente não precisa entrar nos detalhes hoje, porque senão a gente ia Sim. dar uma aula de estruturas, né? Mas Nossa. esse excedente acima de um coeficiente de segurança planejado é desperdício de material, ou seja, aquilo que você sequer vai usar mesmo no caso mais extremo 10 vezes. Então, né, deixa de ser um conservadorismo para ser perda, né. E o que se faz hoje, a engenharia hoje toda é voltado para você diminuir ao máximo a espessura, o tamanho dessas estruturas, para que elas se assemelhem cada vez mais ao que é o modelo, com essa margem de segurança, é claro, entendeu? Mano, que da hora isso, velho. É interessante demais. Cara, eu vou te fazer uma pergunta extremamente aleatória. Então, se você falar assim, pô, Lorenzo, aí o que tu tá perguntando é uma coisa totalmente inexistente, então não tem por que eu responder, mas, cara, é possível algum dia a gente criar, por exemplo, um barco com uma cúpula e ele nadar debaixo d'água, Você diz sem ser submarino, sem ser sem ser? submarino, Sem ser sem ser submarino? literalmente um barco. Tipo, imagina só Aham. um cruzeiro com uma cúpula, mas nadando debaixo d'água como um submarino. É possível algum dia isso acontecer? Deixa eu ver se eu entendi o pré-requisito do projeto aí. É um Um, um navio, uma é um, embarcação, com uma cúpula. com uma cúpula de vidro em cima do convés, que é aquele piso dele, né, Sim, sim. onde as Uhum. pessoas vão ficar dentro, Sim, e esse navio ele vai afundar não dá. embaixo d'água, Sim, sim. propositalmente, e Sim, vai navegar ali, e é, vai voltar para a superfície, é isso? sim, sim. Eu aposto que nunca te fizeram essa pergunta. Esse é um submarino. Você pode até não querer chamar de submarino, mas se ele foi ali para baixo, navegou É, propositalmente e voltou, submarino. então tá bom. É possível um dia a gente criar um submarino tão grande, capaz de aguentar a mesma quantidade de pessoas do que um cruzeiro. Acho que agora Ah, melhorou. Melhorou melhorou, tá agora. vendo como a gente exercita? Não, isso que você fez agora é um exercício de refinamento de projeto. Muitas vezes a pessoa não sabe bem o que quer, né, e não é você estar falando um negócio hiper impossível, porque às vezes a gente não sabe mesmo. "Puxa, eu quero fazer isso. Tem como?" Ué, tem. Você saber quanto você quer gastar, né, eh, onde você vai fazer, quem vai fazer, qual é a tecnologia, então você vai começa a mesclar as coisas e obviamente esse custo pode chegar tão alto quanto se queira, né.
Mas, assim, dentro dessa expectativa que você me perguntou, hipoteticamente falando, sim, né, assim, eu acho que submarino é uma estrutura hoje usada especificamente para fins militares, né, mas já existem muitos submarinos muito grandes, né, nucleares, assim, com cento e poucos metros de comprimento, assim, você deve se lembrar, não sei se você não sei qual é a sua idade, mas se você não for muito jovem, você vai Tenho se vinte e lembrar dois então, pois é, não sei se você lembrar do Kursk, né, que era um submarino Submarino russo? o submarino russo que naufragou lá em 2000, quando você nasceu. noventa e E nove na verdade, mas beleza. Mas beleza. 99, então tá bom, um ano depois você nasceu. Eu acho até que foi 99 que ele naufragou, não sei bem, né, mas era um submarino imenso, né, um dos maiores talvez do mundo, né, ele levava 150 tripulantes, 200 tripulantes, não me lembro bem. Então, assim, é muita gente, mas é uma estrutura militar, não tem uma cúpula de vidro. Mas, por outro lado, a gente tô montando ideias aqui, né. Por outro lado, existem submersíveis que são mini submarinos, assim, né, com cúpulas de vidro, talvez a maior parte deles são cúpulas de vidro, né, você deve ter visto amarelinho, aquele negocinho, assim, de amarelinhos Sim, flutuadores sim. amarelos, aquela cúpula de vidro enorme, assim, envolvendo 2 carinhas lá dentro, assim, aí fica: "Ah, tartaruga, Ah, não é sei o quê". o clássico. É o É um clássico clássico, submarino. desde Jacques Cousteau, né, década de 70 já assisti isso. Então, assim, você vê que existem as tecnologias que você está falando que para montar uma coisa só, né, como se fosse Uhum. um transatlântico submarino com cúpula de vidro para todo mundo que está dentro ver. Eu acho possível, mas eu estou chutando enormemente, né. Eu acho que o exercício de projeto de uma estrutura como essa, ela é extremamente complexa, né, porque Absurdo. é absurdo, não porque seja diferenciado, mas porque são 2 tecnologias muito sofisticadas. O do transatlântico, que é por si só uma tecnologia avançadíssima hoje, sobretudo se estiver falando de descarbonização, né, você tem que usar uma máquina é, ecologicamente possível, né? Então, usar de LNG para cima, né? Escala energética, digamos assim, LNG, hidrogênio, que ainda está se estudando, velas, né? Que não vai ser possível no seu projeto, esse negócio que eu estudo para caramba, então, no meu doutorado. Mas, então, é um projeto muito complexo, né? Um transatlântico por si só é um projeto de dezenas ou centenas de milhões de dólares, né? Só para te dar uma noção de escala de valores, né. O submarino é a mesma coisa, é um outro projeto extremamente caro, né, que é talvez ainda mais caro por ser um submarino, por ter toda uma especificidade, né, de segurança, aí a gente fala muito de segurança, o que encarece muito o projeto? A segurança, né, não que seja supérfluo, a gente não precisa dela, pelo contrário, você precisa atender os requisitos que você quer naquele projeto. Então, do submarino é muito alto, né. E aí para você agregar isso é um valor além do que os transatlânticos já têm feito, né, já têm acumulado. Então e ainda por cima, não obstante, ainda tem que ser um transatlântico submarino com cúpula de vidro, que aí é o suprassumo da tecnologia com segurança, que aí você imagina a espessura desse vidro, só que não pode ser Caralho. pesado. Já pensou nisso? Sim. Então, se ele não pode ser pesado, mas tem que ser resistente, tem que ser translúcido, são 3 coisas que talvez não possam ser feitas em conjunto. E aí você tem que trabalhar um material específico, aí não sei se é acrílico, algum polímero específico, um plástico, né, que possa ser, resistido com muita estrutura, e talvez ele não seja uma cúpula, talvez ele seja uma conjunção mosaico de cúpulas, né, que podem ser associadas para diminuir a estrutura, porque aí nesse mosaico, na estrutura do mosaico, você coloca estruturas reforçadoras. Você está entendendo? Então, Entendi. eu tô pensando aqui possibilidades para viabilizar seu projeto, mas isso aí tudo pode funcionar, e lá na frente você falar assim, você, o cliente, né? Quero fazer isso na minha vida. Aí lá na frente você vira assim, eu falo para você, o Lourenço deu é, 1,5 bilhão de dólares, né? Aí você, ih, rapaz, não era, tá esperando ter que pagar isso não. Deixa para lá, entendeu? Não, Caralho, não vai isso existir. Significa que não é possível? Não. É só que ninguém teve vontade de fazer. O que justificaria a execução de um projeto como esse olha, Lorenzo aqui, rapaz riquíssimo, né, fez uma fintech, startup, podcast dele, porra,
bombou pra caramba, ganhou rios de dinheiro, bombou mais do que o Flow, né, o cara tá, assim, nadando em dinheiro e viu uma oportunidade que é imperdível na área de transporte, submarino transatlântico, uma Caralho, cúpula de vidro, entendeu? Aí, pô, se você não aproveitar essa oportunidade, alguém vai aproveitar, então o que você vai fazer? Você paga 1,5 bilhão para garantir que é sua, entendeu? Ainda patentia. Ainda fala: "Ó, Luiz, pode patentear, pode ficar com o valor, o dinheiro do patente é sua, quero esse não, eu só quero que funcione". Vai chegar lá um mano. dia? Quiser, pode me procurar aqui que a gente resolve. Cara, mano, e se isso um dia acontecer, eu vou falar, mano, roubaram minha ideia. Já tá registrado aqui, né. Já tá registrado, sim, sim. Daí eu vou falar, pô, eu sou muito visionário, mano. Cara, e Aham. aliás, a gente já tá chegando aqui a quase 10 horas, passou muito rápido. É muito bom, né, falar de É muito barco. bom, mano. Cara, e então, eu vou te fazer duas últimas perguntas. Uma que eu vou te fazer mesmo e outra que eu faço pra todo mundo e todo mundo adora. Tá. Então, a primeira pergunta é: quanto normalmente custa um barco? Pois é, essa pergunta eu acho que vai muito na linha daquela primeira pergunta que você me fez, né, acho que, Sim, assim, sim. visto já essa noção do submarino e tal, eu diria que ele pode custar tão pouco quanto você queira, ou seja, eh, Então, vou claro. fazer não é, às vezes isso não é muito óbvio, sabe, para as pessoas. E eu diria que você pode fazer um barco hoje no Brasil, né, vamos ser bastante claros, assim, para o pessoal de casa, você pode fazer um barco hoje, fazendo em casa, economizando tudo, você doando o seu tempo e tal, né, tudo que você pode fazer para economizar usando os materiais mais em conta ali, você consegue fazer e útil, né, porque você também pode fazer um barco de papelão que não Sim, funciona. sim. Um barco para você navegar, remo ali, vai sair na faixa de 3 a 5 mil reais, né, completo, tá. Eu acho que, assim, mas começa a brincar com um projeto de sei lá, centenas de reais, então um projeto de um barco como esse pode estar na faixa de 150 a 600 reais, vai dependendo do projetista que você escolha. Eh, e você vai construir o casco, quer dizer, você vai ver o barco se tornar barco de verdade, ali na faixa, quando você já tiver gasto ali talvez uns 1.000, 1.500 reais, tá. Mas ele ainda não está pronto, você precisa fazer acabamento, pintar, né, e o que é mais caro no barco já adianto para todo mundo, é acabamento, equipamento, né, o casco em si, aquilo que é o barco em si, é 30% do valor do barco. Então eu acho que com esse valor, eu acho que você consegue, ter um barco bem bacana, com materiais mais baratos, bem pequenininho, assim, para você remar sozinho, ou você e o seu filho, sua filha, né, e já é bem legal, porque você completa alguma coisa. E ele pode ser tão caro quanto você queira, né. Eu digo, esse mesmo barco que a gente falou que custa aí 3 a 5 mil reais, ele pode chegar a custar 30, né, pode ser 30 mil reais, 100 mil reais. Um barco desse, vamos supor aqui, né, deixou ele lá, você botou os melhores materiais, fez, pô, tudo de melhor, maravilhoso, lindo, aí você ama seu barco, aí você bota ele à venda, por 20 mil reais, entendeu. Vai vender? Não sei, mas ele custou isso para você, entendeu. Foi o que você empatou nele. Então é bem duro de você determinar. E agora no seu caso, assim, né, o caso do Lorenzo que vai ser armador, quer dizer, o dono do barco, do navio, né, de passageiros submarino com cúpula, pode ser 1,5 bilhão, né, o navio agora acabou de ser comprado aí, navio mais caro do mundo. Eu acho que foi uma cifra como essa, assim, 1,9 bilhão Caralho. então eu acho que talvez um dos navios mais caros do mundo seja isso, mas eu não posso dizer isso, porque existem navios muito, muito, muito específicos, e os equipamentos deixam ele muito caros e, né, os submarinos russos, americanos, nucleares, pô, acho que a gente nunca vai saber o tamanho da cifra desse. Dá para sustentar cidades inteiras, países inteiros por anos, assim, então mas não se engane, é possível fazer, inclusive, o jabá que eu faço é que lá no Brando a gente vende os kits dos barquinhos mais baratos que você pode achar por aí, né, e você sempre vai ser possível você construir eles, porque são feitos justamente para quem nunca, fez um barco na vida, nunca soube o que era possível fazer um barco. E é para fazer em casa, na garagem, na casa de praia, onde você puder e quiser. Então a mensagem é possível ter.
Ah, mano, da hora, mano. Da hora e essa parada de você fazer barco, pra quem não sabe muito bem sobre isso e tal. E, cara, a última pergunta é: quando você olha a sua vida inteira, qual é a percepção que você tem dela? Nossa, rapaz, eu não sei se eu posso dizer isso ainda, porque eu ainda, apesar da barba, eu sou bem jovem. Não, você tem quantos anos? Eu tenho 34, né, então, Caralho, eu tô muito jovem. né, pois é. Então, assim, eu diria que a gente eu poderia dizer que, assim, minha vida é voltada para o ensino e a divulgação da náutica, né, no Brasil hoje. Eu sou um amante, assim, dos barcos, sempre fui, apesar de, ter pouco tempo para navegar mais como eu gostaria, né, então acho que a percepção que eu tenho é que ainda tem muito para fazer, né, apesar de ter feito Brana, de, né, estar contribuindo da melhor forma que eu posso lá no RBNA Consult, né, que é a empresa onde a gente trabalha na área naval mesmo, né, eh, fazendo aí a gestão de uma equipe bacana. Então, eu acho que tem muita coisa para ser feita. Tô no meio de um doutorado, sabe, na área de energias renováveis, na área naval, né, que na COP, na UFRJ, que é justamente a geração, a contextualização de tecnologias de propulsão à vela para navios, né, isso exatamente. Então, acho que a gente está numa mudança de rumo, que tende a enxergar mais isso como uma coisa importante, sabe. Então a embarcação hoje ela precisa os navios mercantes, eles precisam ter uma pegada, de carbono menor, a gente precisa cuidar mais do nosso planeta, então acho que, minha percepção é de empatia com a náutica, com as pessoas, né, do que eu tenho feito até agora, até porque eu acho que mais do que tudo eu sou um comunicador nesse sentido, e de que ainda tem muita coisa para fazer e coisas boas e bacanas virão, novas e boas. Mano, então é isso, cara. E aliás, tu é um ótimo comunicador, tá? Tu se comunica muito bem. Cara, Obrigado, velho. cara, então, divulga tudo que você tiver que divulgar e a gente acaba por aqui. E aliás, espero que tenha valido seu tempo. Não, com certeza, super valeu. Eu quero, te agradecer, Lorenzo, pelo convite, né, acho que Prazer é meu. tá fazendo o trabalho aí de reunir uma galera e eu acho que o podcast é um formato bem bacana para isso. E, assim, se o pessoal tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre as embarcações, né, acho que sobretudo quem, quer se envolver, né, gosta desse assunto, a gente tem o Brana é um caminho, né, é um canal, digamos assim, para você, conhecer. A gente tem vários cursos, tanto na área de construção e projeto, quanto na área de navegação, né, então, você pode fazer, ler, estudar, né, e ver bastante através dos nossos canais. E a gente está presente lá no Instagram, no Branaval, @Branaval, né, tudo junto, e também no Facebook, no LinkedIn, como escola. No LinkedIn acho que a gente está com Brasil Arquitetura Naval, nome da escola que significa Brana. E siga a gente lá nas redes sociais, no YouTube, né, sobretudo a gente tem bastante conteúdo, no nosso site www.brana.com.br, tem muitos posts, né, muitos artigos sobre o assunto, então, assim, é para não deixar ninguém desamparado quando se trata de área naval, náutica, sobretudo, que é minha paixão, são os barcos de pequeno e médio porte. E é isso, cara, obrigado mais uma vez aí pelo espaço. Mano, prazer é tudo meu. Aliás, depois me passa todos os links que daí eu deixo na descrição, tá? Cara, muito obrigado e é isso. Qualquer dia a gente conversa de novo. É um Show prazer. de bola. Prazer foi meu, Lorenzo. Grande Tenha uma ótima abraço, boa semana. noite. Igualmente. Tchau, tchau.